Amém. Deus seja louvado, que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Amém. Eu quero ler um pedaço, um trecho da palavra de Deus que está em Daniel, muito conhecido, mas hoje, esta semana, preparando a mensagem, o Senhor me despertou para trazermos uma mensagem baseada na atualidade, naquilo que nós estamos vivendo. Então, nós vamos fazer algumas comparações, e essas comparações são bíblicas, é aquilo que a gente tem vivido e vai viver. Daniel capítulo 3, vamos ler a partir do 14, versículo 14. Eu vou falar sobre algo que estava acontecendo na Babilônia, e nós vamos comparar, vamos trazer para os dias atuais as sutilezas do inimigo. Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas. Melhor será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso, e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Até aí por enquanto. Pai, fala conosco. Espírito Santo de Deus, inunda o nosso ser, capacita a nossa mente para entender. Mas, além disso, Espírito Santo, convence-nos de que precisamos mudar, alterar alguma coisa, caso seja necessário, através dessa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria que vocês... Quantos conhecem essa história, a história que está acontecendo aqui? Quantos? Quantos não conhecem? Quantos não conhecem? Não conheço essa história. Não conheço. Então, praticamente todos conhecem. Havia um desejo do rei Nabucodonosor de fazer com que a sua província, o seu país, o seu domínio, fosse visto e recebido por todos como o melhor, como o maior. Então, ele não fazia... Preste atenção nesses detalhes e vai começando a comparar com o que nós vivemos hoje, principalmente uma palavra aos filhos, aos jovens, principalmente, para todos nós, mas principalmente. E ele então, ele não fazia acepção de pessoas, desde que fossem inteligentes que ele pudesse usar, desde que fossem capacitados em alguma área, ele recrutava para ele, mandava recrutar, mandava escolher, olha, dá uma olhada aí, vê se há alguém, e tinha pessoas que estavam ali escravizados, como o povo hebreu,
e o povo, em geral, pessoas que iam lá atrás de alguma coisa, em busca de comércio, e que queriam viver lá, viam alguma perspectiva. E ele disse, todas as pessoas que, falou lá para o seu imediato, o seu responsável de recursos humanos, ele disse, olha, todas as pessoas que você vir, que são pessoas bem dotadas, capacitadas, inteligentes, de preferência com boa aparência, você pode trazer para cá, independente da nacionalidade deles. Eu diria que hoje o mundo está dizendo assim, olha, embora Jesus não aceita que as pessoas sejam, não é que vão para ele, mas que continuem com Jesus, sendo como são, porque Jesus nos recebe como somos para nos transformar naquilo que Ele quer que sejamos. Ele não quer que nós continuemos como somos todo o tempo. Por isso, não teria sentido Ele morrer para transformar, para mudar o quê? Então Ele diz, olha, esse Jesus não aceita que as pessoas... Está sendo pregado isso aí agora ou não? Nós temos comunidades reunindo e dizendo assim, olha, se a sua igreja não te aceita, eu te aceito. O que é que você faz? Eu faço tudo de errado, aqui é lugar mesmo, porque nós temos um amor muito grande. Então assim era Nabucodonosor, ele disse, não, pode vir para cá, não tem nenhum problema, nós aceitamos e queremos, porque ele achava, com a capacitação dessas pessoas, com a inteligência, eu vou dominar. E aí, ele encontra, dentre todos os outros que ele tinha, ele encontra 4 jovens, que eram jovens hebreus e muito inteligentes. Muito inteligentes. E aí, esses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que ele muda os nomes para a língua dele, Nabucodonosor, e agora ele está tratando com 3 deles, e ele os chama de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso tem um significado, que ele bota o significado do mundo, e ele chama a todos que adorem o sistema deles, e ele disse, eu tenho muita coisa para oferecer para vocês, eu estou aqui resumindo, estou lendo as entrelinhas, conheço a história, mesmo fora da Bíblia, se você entrar para estudar sobre a história geral, você vai ver que Nabucodonosor era um idealizador, ele era um visionário, ele tinha realmente uma visão de querer construir uma nação para ele que pudesse dominar. E quando ele determina que as pessoas deveriam fazer aquilo que ele mandou, ele está passando uma mensagem que ele pode proteger as pessoas. Quando Jesus, no Novo Testamento, diz que a gente está preocupado com as coisas que precisamos ter, ele diz assim, vocês não têm que andar preocupados. Busquem, primeiro, o reino de Deus. Eu já expliquei isso aqui na igreja. O sentido dessa palavra, não diz assim, vai ser crente primeiro. Primeiro você tem que pensar nas coisas de Deus, de crente. Aí depois, se der tempo, você vai dizer, não, ele está dizendo, quem pode dar sou eu, que eu sou o rei. Então busque o reino. E ao buscar o reino, você encontrará os benefícios do reino. Eu vou dar a vocês todas as coisas, porque você vai entrar para ser meu súdito. E eu vou gerenciar, vou abençoar, vou cuidar de vocês. A proposta de Nabucodonosor é exatamente isso. Quando Jesus diz isso, é porque o povo estava vindo de uma cultura, e Salomão não foi diferente. Ontem eu estava ouvindo um comentário, e falei assim, mas que coisa, né? Salomão teve 700 concubinas e 300 esposas. Isso tudo associado a contratos que ele fazia com outras províncias. Então, através da esposa, então ele estava fazendo um contrato, ele estava fazendo um conchavo, e o povo estava acostumado a buscar essas coisas, porque desde o início, a gente via que o povo que Deus
chamou para si, era um povo que dizia que confiava em Deus, mas, como dizia lá no interior, como diz no interior, tretou, relou, a pessoa voltava para trás. Voltar para frente também não existe, né? Ia para trás. E andava o claudicante. Sempre. Ah, mas tem um Deus ali. Ah, mas eu vi fulano que estava falando com esse Deus e deu certo. Então vamos lá. Não, mas nós temos o nosso Deus. Não, mas eu só estou indo lá. Essa é uma desculpa miserável que o diabo coloca para que nós acreditemos que nós podemos ter alguma coisa fora de Deus. E se há uma coisa que aborrece a Deus grandemente, há outras coisas, mas é quando nós o desprezamos ou quando nós o dividimos. Por isso que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode ter dois senhores, você precisa ter um Senhor, o Senhor é dono, porque você vai aborrecer um e agradar o outro, vai se dedicar a um e desprezar o outro. Então Nabucodonosor encontra essa situação e vem um fofoqueiro, já tinha naquela época, e diz: ó, aquele decreto que o Senhor deu para todo mundo se curvar diante da sua estátua e servir ao seu Deus, tem uns jovens aí, aliás, esses jovens são ingratos, porque eles estão aqui, o Senhor deu espaço para eles até estão trabalhando aqui na província, o Senhor constituiu, e eles não estão dando a mínima. E então, estou resumindo toda a história. Então Nabucodonosor manda chamar esses rapazes e pergunta: é verdade o que eu estou ouvindo? Isso é verdade. Então, olha, é melhor que não continuem a fazer isso, é melhor que vocês sirvam, é melhor que vocês prostrem, é melhor que vocês adorem aquilo tudo que eu estou oferecendo. Eu não quero que vocês sejam mal agradecidos. Mas havia uma coisa no coração desses jovens e na mente, é que embora eles estivessem ali escravizados pelo pecado do povo de Israel, Deus permitiu, eles estavam no meio de uma terra diferente, desigual, mas eles sabiam que eles tinham um Deus todo-poderoso. Hoje nós vivemos numa Babilônia, e se você não sabe, aquilo que Deus vai derrotar, lá em Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, ele começa a falar, quando ele vai destruir a Babilônia, mas a Babilônia nem existe, ele vai destruir o sistema babilônico. E qual é o sistema babilônico? O que a Babilônia fazia? Ela prostituía contra o Deus poderoso. Quando a gente fala em prostituição, logo as pessoas pensam sexo, mas a prostituição, ou seja, eles tinham um Deus, mas eles iam para outro Deus, e depois iam para outro Deus, eles tinham muitos deuses, e a Babilônia ensinava isso. A Babilônia, em outras palavras, ensinava a infidelidade a Deus. Queridos, principalmente jovens, deixa eu dizer, falamos hoje aqui, oramos, quando vocês entram na faculdade, nós temos jovens aqui que já entraram na faculdade, já deram testemunhos, vocês começam a aprender uma coisa, assim, olha, a sua igreja, a sua religião ensina uma coisa, mas não é bem assim, vocês precisam alternar os processos mentais, vocês precisam enxergar um pouco mais à volta. É muito relativo o que você aprendeu ou o que você está dizendo. E se o jovem ou o crente em geral não tiver um coração firme e uma concepção firme de que ele serve a um Deus todo-poderoso, ele fracassa. Ele fracassa. Por quê? Porque nós somos bombardeados o tempo todo. E as propostas que a Babilônia nos faz hoje, a Babilônia atual, e ela existe, são propostas reais, enquanto
as propostas que Deus nos faz, muitas vezes passam para nós que elas são utopias. Imagina, irmãos, eu duvido, mas duvido com os 2 pés. Não sei o que tem a ver isso, mas me deu na vontade de falar. Eu duvido que se você soubesse, se nós soubéssemos, se o povo, o humano soubesse verdadeiramente o que é a vida eterna, tinha gente se acotovelando, eu quero chegar primeiro onde é a fila, guarda o meu lugar, eu te pago tanto, segura aí para mim que eu quero ir. Mas é uma coisa que nós não conseguimos, pela nossa pouca inteligência, capacidade de vislumbrar. Nós não conseguimos imaginar o que é estar eternamente com Jesus. Mas eu queria falar um pouco de estar com Jesus aqui na terra. E eu quero falar sobre provados pelo fogo. Esse moço, esse rei, ele diz: se vocês não fizerem o que eu mando, eu vou jogar vocês no fogo. Agora eu quero que vocês guardem um elemento que vai fazer parte desse ato. Ele diz: eu vou amarrar vocês. Ele amarrou, porque eles disseram: faça o que você quiser, pense o que você pensar, nós não vamos servir ao seu Deus. E se tivermos que morrer por conta disso, ou seja, se nós estivermos que ser julgados e morrer porque estamos certos, certamente o nosso Deus irá nos livrar. Mas também, se Ele não nos livrar daqui, Ele já nos adiantará o processo de viver com Ele. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Então, Ele manda aquecer. Estou fazendo isso porque eu não quero falar muito já pregamos muito aqui sobre isso. Eu quero trazer uma outra visão aqui, que é bem atual. E Ele aquece a fornalha 7 vezes mais. Amarra, manda amarrar. Irmãos, eu fico imaginando se é necessário eu amarrar alguém para jogar dentro da fornalha. Eu jogo dentro da fornalha, fecho a porta, está amarrado ou não está amarrado? Está livre ou não está livre? 7 vezes mais aquecido que o fogo que normalmente estava. Esse camarada vai tostar. Tanto que na história diz, se você continuar lendo, agora não, você vai ver que os capitães, os soldados que levaram os 3, quando chegou à porta da fornalha, que julgou os 3, eles do lado de fora morreram. Isso é que é fornalha quente. Mas o fato deles serem amarrados tem a ver com as propostas que as pessoas nos fazem. E, queridos, com muita tristeza, eu tenho visto pessoas se dobrarem, porque têm medo de serem amarrados. Pastor, não de ser queimados, de amarrados. Quando nos propõem que nós façamos parte dos esquemas da sociedade, da linguagem, das ações que estão fora da palavra de Deus, e você diz que não quer, a ideia que eles têm é dizer assim: nós vamos te amarrar, para que você não tenha ações para agir entre nós. E esse amarrar, meu irmão, eu vou te excluir, eu vou deixar você de lado em todas as situações, eu vou falar de você que você é uma pessoa que não se integra, eu não vou colocar seu nome ali, fazendo isso. Nas propostas de emprego, se você não servir como eu quero, eu vou fechar a sua porta. Eu queria que vocês começassem a fazer agora um retrospecto das propostas que vocês já receberam ou têm recebido para fazer diferente da palavra de Deus o seu serviço no lugar que você trabalha, o seu estudo no lugar que você estuda, a sua vivência social, convivência social na sociedade, diferente do que a Bíblia te ensina. Como
como essas propostas chegam para nós. Eu não sei se vocês têm vivo na mente um patrão, alguém dizendo assim, olha, aqui funciona assim. Eu encontrei com uma menina que já foi até aqui da igreja, quando era jovem, ela já está casada. Eu e minha esposa encontramos com ela e me chamou a atenção pelo uniforme dela. E eu olhei e disse, você trabalha nesse lugar? Eu não vou dizer, né, irmão? É lógico que eu não vou dizer. Em Niterói, claro que eu não vou dizer. Ela trabalha. Mas olha, eu sou da área financeira. Acho que ela pensou que eu disse assim, mas isso não tem a ver com você. Não, mas eu estou lá, mas eu não compactuo disso e daqui, não. Eu sou da área financeira, eu sou gerente financeiro. Eu falei, sim, eu imaginei. Eu não quis perguntar. Eu falei assim, não adianta explicar, não adianta falar nada. Mas, em outras palavras, está dizendo, eu estou lá cuidando das finanças para eles crescerem e serem maiores do que são e trazerem ofertas para jovens. Eu tenho que pensar muito para falar, que senão eu dou muita dica. Trazer propostas para jovens, eu fiquei pensando, não vou falar. Propostas para jovens, propostas para pessoas, onde eu possa arruinar a vida das pessoas. Não, mas eu sou um crente. Queridos, às vezes as pessoas me tomam como uma pessoa muito radical, mas com relação às coisas da Bíblia eu sou radical. Eu digo, então tá, se eu sou crente e a condição é essa, eu não posso trabalhar nesse lugar. Infelizmente. Pastor, mas está todo mundo sem emprego, se eu não trabalhar nesse lugar, eu vou morrer. Se você é servo de Deus, você vai morrer com Deus. Mas eu duvido de odó que você será desamparado. Essas propostas escusas, jovem, esse negócio de casamento, a jovem ou o jovem casarem virgens, isso aí é uma utopia, isso aí foi em 1935, agora não existe isso mais. E você começa, parece que o diabo ajuda, fazer que você começa a não encontrar o namorado ou a namorada. Até que você encontra uma e diz assim, olha só, eu consigo namorar, mas eu vivo assim, eu já durmo na casa da namorada, a namorada dorme na minha casa, no mesmo quarto, e meu pai está de acordo. Irmãos, está uma bagunça generalizada. E você não tem coragem de dizer assim, eu não vou me prostrar diante da sua proposta. Ele disse, então eu vou te amarrar e vou te jogar no fogo. A fornalha, o fogo, acompanha a vida do crente. Precisa acompanhar. A Bíblia não está solta, ela está entrelaçada. Quando lá em Lucas, ele diz que ele narra João dizendo assim, sobre o batismo, eu na verdade vos batizei com água, mas virá um mais poderoso que eu. Em algumas versões omitem o que eu vou falar, mas no original diz. Na minha Bíblia, essa aqui não está dizendo. Já estou ficando bravo com essa Bíblia aqui. Ele diz assim, mais poderoso que eu, que veio antes de mim, que não é mais poderoso que eu, que veio antes de mim, ou seja, ele é mais poderoso do que eu antes de mim, antes de eu vir. Eu não sou digno nem sequer de desatar as suas sandálias. Esse batizará com Espírito Santo e fogo. Irmãos, às vezes, eu pregando essa mensagem, pode ser que alguém diz assim, mas quem vai julgar alguém na fornalha hoje? E eu creio que se Jesus me jogar na fornalha, irmão, nem pense nisso, nenhum de nós. Eu acho que se isso acontecer hoje, as pessoas iam chamar, Igreja Shalom, estão me propondo aqui, disseram que se eu não fizer isso lá na escola, ou se eu não fizer isso no meu trabalho, eles vão me jogar na fornalha. Vamos orar aqui para a porta da fornalha não abrir. Vamos orar aqui para o camarada que acende a fornalha faltar nesse dia. Irmãos, não há essa fornalha hoje. Embora em alguns países há uns castigos para aqueles que são crentes, mas a maior fornalha que nós temos que nos submeter é o agir de Deus através do fogo na nossa vida. Sabe por que é difícil, irmãos?
porque quando o fogo do Espírito Santo começa a nos queimar, nós temos que ter certeza de que, primeiro, é aquilo que nós queremos. Segundo, esse fogo começa a desatar tudo que está atado em nós. Tudo aquilo que nós, porventura, ouvimos de alguém, você não vai conseguir, você não vai fazer, se você não ceder o esquema, você não vai para frente, e aí eu me submeto ao Espírito Santo. Por isso que nós sempre falamos aqui, é muito importante que as pessoas busquem o batismo no Espírito Santo. Infelizmente, deixa eu fazer uma adendo aqui, infelizmente, alguns crentes atrapalharam a vida do batismo com o Espírito Santo na vida das pessoas. Negócio de Espírito Santo, o cara fica lá falando, enrolando em línguas, isso aí é coisa do... Outro fica lá tremendo. Irmão, você está preocupado com isso? Você não está entendendo que o próprio Jesus disse, o próprio João anunciou, e ele disse, vocês serão batizados com fogo. Por isso é que no Pentecostes, eles viram línguas de fogo, poderiam ver barulhos, opa, está chegando o Espírito Santo, mas eles viram fogo, porque o fogo precisa estar presente na nossa vida, e é esse fogo que muitas vezes nós temos medo. Já vi pessoas por quem nós fomos ministrar, e que tiveram medo de deixar que o fogo queimasse as cordas que os atavam, e falaram pela metade, eu tenho esse problema, mas você só tem esse problema, e se Deus, às vezes Deus não quer nos revelar, quer que a pessoa diga, por que eu estou falando de queimar as cordas? Porque quando eles são jogados lá, Nabucodonosor depois vai lá levantar e vai olhar, quando ele abre a porta e vê, ele não vê 3, ele vê 4, primeira coisa, mas ele vê os 4 andando, e depois que tiram para fora eles, suas roupas, seus cabelos, seu chapéu, nada tinha cheiro de fumaça, mas não havia cordas neles. Eu costumo dizer, a única coisa que o fogo queimou é aquilo que não era deles, era a corda de Nabucodonosor, a corda que o mundo quer nos aprisionar. Se você não fizer isso, você não pode entrar no nosso meio. Se você não ceder, as propostas hoje têm sido muitas, mas deixa eu te dizer, serão maiores. Vai chegar um tempo em que nós precisamos estar o tempo todo sendo queimados, deixando a ação do Espírito Santo tirar de nós, e nós precisamos de dizer, Senhor, queima-me, consome em mim, tira de mim tudo que não presta. E esse queimar, nós precisamos pedir, Senhor, queima o meu medo de ser submetido a uma prova, queima o meu medo de ficar desempregado, queima o meu medo de não me casar, queima o meu medo de não ceder para um jovem ou para uma jovem, aquilo, os encantos, aquilo que eles querem, queima meu medo de estar o tempo todo na igreja, porque está tendo muito assalto, então eu vou uma vez ou outra, saio cedo, saio correndo, só vou de manhã. Estou dando exemplos de coisas que a gente ouve por aí. Aqui, graças a Deus, não tem isso, né? Todo mundo que está de manhã aqui está de noite, amém ou não amém? Pela fé. Então, amados, o fogo é uma coisa que precisa estar o tempo todo. Agora, olha que coisa interessante, eles foram jogados lá, não por castigo de Deus, eles foram jogados lá porque Deus permitiu, tanto permitiu, que não permitiu que eles se queimassem, mas que aquilo que amarrava, que os impedia, talvez de fazer alguma coisa, aquilo foi queimado, eles ficaram soltos. Nós temos vivido tempos de ver servos de Deus totalmente amarrados, atados, amarrados para orar, amarrados para adorar. Às vezes, aliás, é uma ideia que de repente pode surtir, né? A gente, um dia, colocar aqui uns 2 ou 3 irmãos aqui no altar, assim, sentados aqui, vamos na hora do louvor. Eu queria que o irmão, discretamente, filmasse, para depois a gente jogar nas redes sociais. Ele falou, não posso filmar, irmão, porque os irmãos não estão adorando. Às vezes, acontece isso, porque às vezes nós estamos amarrados, mas nós não estamos querendo bater em você, não estamos querendo criticar, nós queremos saber o que é que tem feito você ficar amarrado.
você precisa passar por um fogo, alguma coisa que te desate, alguma coisa que te libere, alguma coisa que te liberte. Mas além disso, de ter queimado, Nabucodonosor viu um quarto, e os estudiosos dizem que essa era a presença teofânica de Deus, ou seja, era a presença de Deus, a aparição. Esse quarto homem era Deus com eles. Quando nós somos submetidos pelo fogo, as pessoas que sabem que somos crentes, eles só podem ver Deus depois que somos passados pelo fogo. Eles só podem ver Deus na nossa vida quando nós, contra tudo e contra todos, somos libertos, ficamos firmes, perseveramos naquilo que falamos, a ponto das pessoas enxergarem, como Nabucodonosor vem no versículo 28 e diz, no 27 ele diz, e eles viram que, observaram que não houve ferimento, ninguém se queimou, o cabelo não tinha chamuscado, aí o 28 ele diz, então Nabucodonosor exclamou, bendito seja o Deus, de quem? De Sadraque, de Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Esse anjo, toda vez que o anjo está com A maiúsculo, ele fala da presença teofânica de Deus, e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas, a prestar culto e adoração a outro Deus, agora com D minúsculo, que não fosse o seu Deus. E aí, ele continua dizendo, diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua, que proferir alguma censura ou blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado, e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto, de fato, não existe, ele diz outra divindade, mas eu gosto da versão, não existe outro Deus que possa livrar seus servos, a não ser esse Deus deles. Amém? Quando isso acontece na nossa vida, eu queria fazer uma pergunta, e eu vou já concluir a mensagem, porque nós vamos fazer um ato aqui, de passar pelo fogo. Quantos irmãos estão com frio? Existe alguma experiência, você já passou por alguma experiência de alguma pessoa que por alguma razão resistiu ou até te convidou a passar para o lado dela e você disse, não há hipótese, então olha, não queremos conversa, eu vou cortar aqui o seu WhatsApp, nós não falamos, eu não tenho jeito. Então olha, nós vamos ter reuniões, eu não vou te chamar, você está amarrado para o lado de lá, você não pode vir para o lado de cá. Mas depois, quando você se submete, Senhor, eu não fiz nada, eu só fui obediente, eu não tenho culpa. E aí o Espírito Santo vem, queima você, tira da sua mente todo sentimento inferior, tira da sua vida, da sua cabeça, todo o sentimento de que a sua vida não serve, que a sua vida não presta, que não vale a pena ser crente, que não vale a pena ser fiel. Então, quando o fogo começa, quando o Espírito Santo começa a vir na sua vida, você começa a ter uma força sobrenatural, começa a ter uma autoridade, e aí você começa a sentir uma paz. Por quê? Imagine 7 vezes mais aquele fogo e as pessoas andando. É como se eles estivessem andando dentro do ar refrigerado. Isso é uma paz, é uma figura de uma paz, de uma tranquilidade. Eles não estavam lá num canto, eles estavam passeando, diz aqui, eles estavam andando. Então, quando essas pessoas que te recriminaram ou que te propuseram outras coisas, eles vieram até você, depois alguém ou alguma vez aconteceu isso, vem cá, me fala melhor, você me desculpa, me fala desse Deus, você pode fazer uma oração por mim? Já aconteceu isso com alguém aqui, por favor, ou só comigo? Já aconteceu? Perilinho, jovem, já aconteceu? Já aconteceu com algum desses jovens, a ponto de dizer, na pior das hipóteses, não te chamo mais para cá, eu vou te respeitar, eu vou respeitar a sua fé, eu vou respeitar a sua posição de servo ou serva de Deus.
Muitos hoje nos agridem e nos perseguem porque nunca viram a Deus. Nunca viram. E Nabucodonosor sabia que existia Deus, mas não conhecia Deus. E a vida dos jovens foi a oportunidade deles conhecerem esse Deus. Foi dentro da fornalha que esses jovens mostraram a Deus, ou seja, foi pagando um preço de santificação, foi pagando um preço de busca pelo Espírito Santo, que as pessoas, pagando um preço de busca do Espírito Santo, que as pessoas podem olhar para nós e dizer: eu vejo Deus na vida de fulano, eu vejo Deus na vida de ciclano. É através de um milagre. Meu Deus, como pode acontecer isso? É através de um milagre, através de alguma coisa sobrenatural que acontece na vida da gente, que as pessoas dizem assim: eu estou vendo Deus, ali só pode ter Deus, tem alguma coisa diferente. Na pior das hipóteses, quando alguém vier debochar, eles vão dizer: aqui, deixa ela em paz, deixa ele em paz, não fala isso. Quando não virarem para o seu lado e dizer assim: eu agora sou do lado de cá, e eu creio num Deus que pode todas as coisas. O versículo 30, assim, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os fez prosperar na província da Babilônia. Queridos, que sentido teria se nós que estamos aqui em Niterói, estamos no Rio, estamos no Brasil, estamos no meio de pessoas até promíscuas, estamos no meio de pessoas que não têm o menor temor a Deus, que sentido que teria de Deus nos colocar aqui e não nos exaltar para que Ele seja visto? Não é exaltar para mostrar que eu sou tal, mas exaltar para que Ele seja visto em nossa vida. Que sentido teria? Por que Deus nos jogaria num lugar adverso e deixasse que nós fôssemos perdedores em todas as lutas? Que sentido teria? Mas por que Deus nos coloca? Porque Ele confia em nós. Eu tenho certeza absoluta que, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, olha isso, falaram: não, eu sei que o meu Deus pode, e sei que Ele vai fazer. Eu imagino, isso aqui sou eu que eu imagino os anjos lá no céu: Senhor, e agora? Eles vão arregar, eles dizem: não, eu conheço Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu conheço Daniel, eu conheço essa turma, eles não vão arregar, fica tranquilo, não é possível, não vão, porque eu sei que eles são tementes a mim, eu sei, eu tenho falado com eles, eu tenho falado com Daniel, eu tenho dado revelações de sonhos, ele me conhece, e eu tenho certeza que ele não vai amarelar. Irmãos, essa é a ideia que eu tenho, de que quando Jesus nos vê passar por alguma aflição e nós permitimos ser provados pelo fogo do Espírito Santo, o fogo que consome tudo aquilo que não é nosso, mas que nos purifica e faz com que Jesus, que Deus, seja visto na nossa vida. Agora, ele reconheceu verdadeiramente que aqueles homens, além de habilidades, eles tinham um Deus que valia a pena servir. Então, nossas fornalhas precisam ter o propósito de, além de nos refinar, deixar que o descrente, o ímpio, conheça o nosso Deus. Se nós estamos numa Babilônia, estamos vivendo em lugares onde as pessoas ensinam ou querem que aprendamos todas as coisas que são contra a palavra de Deus, porque eles são dirigidos, aqueles que não têm Deus, são dirigidos pelo inimigo. Pastor, o senhor não pode fazer essa acusação, mas não sou eu que estou fazendo. A Bíblia já fez, ele diz: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, o pastor Isaías não está dizendo que ninguém é do diabo. Na Bíblia mesmo já diz: se você é de Deus ou é do diabo. Não, eu não sou nenhum e nem de outro, eu estou no meio, não tem meio. Tem céu e inferno. Não tem um meio termo. O que Deus quer de nós, principalmente jovens, nesse dia dos pais, hoje eu falei para os pais, eu vou dar um toque aos filhos, falamos um pouco. O que Deus quer, principalmente para a nossa juventude, eu sei o que vocês
têm passado e as propostas que virão para vocês. Nós temos pessoas que estão fazendo estágios, não temos? Não se iludam, algum dia chegará, porque chega. Não, para mim não vai chegar porque Deus quer que você prove que você é fiel a Ele. Uma proposta escusa, diz, olha, você vai dar um salto de 3 para 300, mas você precisa fazer isso aqui, ou então, você precisa não fazer isso aqui, você precisa se submeter à nossa regra de jogo, e nós precisamos ter coragem de dizer, isso eu não posso fazer. Por quê? Não diga porque eu sou crente, não diga isso. Diga aqui porque eu sirvo a um Deus que me guia, e eu estaria ferindo a confiança desse Deus. Ele tem confiança em mim. Em nome de Jesus, irmãos. Essa mensagem é uma mensagem para reverberar em nosso coração durante essa semana. Talvez essa semana você esteja esperando uma resposta e virá muito diferente do que você imagina. Para que você passe pelo fogo. Para que você fale, Senhor, Espírito Santo, todos me abandonaram. Até os outros hebreus estavam lá de fora, ninguém falou nada, nós 4 aqui. Sabe o que às vezes eu penso? Até falei isso aqui uma vez numa das pregações sobre isso, que os outros, porque o povo hebreu estava lá, é muita gente. Será que eles não mandaram um WhatsApp? Sadraque, Mesaque? Cara, finge que está pelo menos adorando, ajoelha aí junto com todo mundo, finge. Você vai colocar a gente numa situação difícil, vocês são nossos líderes espirituais, nós estamos aqui, vocês estão aí, camarada, se você sair daí de cima da tesouraria, da administração da província, o que vai ser de nós aqui? Eu fico imaginando, se não houve isso, a Bíblia não me diz, mas o que fizeram os outros? Isso também existe. Além do mundo estar olhando para nós, alguns irmãos estão olhando, deixa eu ver se aquela que veio aqui falar, dar o testemunho, aquele que veio aqui orar, aquele que veio aqui pregar, deixa eu ver se ele tem uma vida com Deus. Às vezes, nós estamos dizendo, não vale a pena, não vale a pena. Nesses meus anos de vida andando por aí, não me lembro, acho que nunca existiu, mas não me lembro mesmo, de ter encontrado um ímpio, me dizendo assim, por que você vai buscar batismo com o Espírito Santo? Vai ficar falando lá, o ímpio nunca me falou isso, mas eu já ouvi muitos irmãos dizendo, isso é papagaiada, isso não é de Deus, não precisa disso. Você vai ficar doido ainda, a igreja assim, 3 vezes por semana, você vai ficar doido, hein? O ímpio não fala isso para nós. Então nós precisamos ser exemplo também dentro da nossa comunidade, para que as pessoas fracas tenham coragem de olhar para nós e dizer, sim, ele conseguiu, ela conseguiu, eu também consigo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu peço agora que essa mensagem reverbere no coração de cada vida. Senhor, talvez o Senhor nos deu essa palavra, porque muitos aqui estão precisando de ser provados por esse fogo do Espírito. Quando João disse, eu estou esperando ele vai fornecer um batismo superior ao batismo das águas. Porque além de eu dizer, através do batismo das águas, que pertenço a Jesus, eu vou ser um testemunho vivo, porque eu vou estar cheio do Espírito Santo através do fogo que vai queimar em mim. Um fogo que vai consumir todas as impurezas que há em mim, mas também um fogo que vai mostrar o poder e a autoridade do Espírito Santo sobre o mundo, sobre aqueles que não o conhecem. Eu peço isso, Senhor, para que a tua igreja tenha esse compromisso contigo, que ninguém precise de cobrar,
mas que seja uma meta de cada pessoa, um objetivo, um alvo de cada um de nós. Senhor, eu quero passar por esse fogo. Eu quero, Senhor, ser revestido do seu poder e da sua autoridade, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir agora que todos nós, todos, absolutamente todos, o portão está fechado, não precisa de ninguém ali fora, todos, absolutamente todos, nós fizéssemos